Olá pessoal, muita gente me pergunta o que é preciso para começar na pintura, né, de colecionáveis, e eu vou mostrar para vocês o que é essencial para mim, o que eu usei basicamente no início, né, e as melhores formas de usar o que você tem à sua disposição sem gastar tanto. Bom, eu tenho esse godê aqui de cerâmica, mas pode ser um godê de plástico, você encontra em qualquer papelaria, é fácil, tá? O de cerâmica, ele é um pouco mais fácil para limpar, quando você usa algum tipo de thinner ou solvente, né? O de plástico, ele pode sofrer alguma reação, sofrer algum dano, mas basicamente essa é a diferença, né? Vamos aos materiais necessários, né? Primeiro, pincéis. No início, você não precisa investir em pincéis caros, mas lembrando que pincéis muito baratos também duram muito pouco e nem sempre conseguem te levar ao melhor objetivo. Então aqui eu tenho pincéis. Eu tenho pincel chanfrado, ele tem essa pontinha aqui meio na diagonal. É um pincel de maquiagem, inclusive. Um língua de gato, tamanho médio para grande. Um pincel chato também. Geralmente eu começo com esses, né? E os pincéis de precisão, que aí não tem jeito. Se você puder investir um pouquinho, recomendo que faça, porque isso faz muita diferença nos detalhes. Aqui tem um da Vallejo. Esse da Tamiya que eu usei durante muito tempo e é excelente. Eu gosto muito. E tem um da Porcino, que chegou agora há pouco tempo no mercado. E é excelente também para fazer detalhes. Vocês podem ver que ele é bem pequenininho. Não é para fazer qualquer coisa, tá? Um pincel para dry brush. Existe um pincel específico. Inclusive eu tenho esse aqui da Porcino, né? Que é fantástico. Ele é muito bom. Mas você pode usar qualquer pincel meio zoado que você tenha aí, meio antigo. Não precisa ser um pincel caro. Claro que depende da superfície que você vai fazer, porque isso destrói bastante o pincel. Um óculos de precisão, esse aqui eu comprei no Mercado Livre, é um óculos usado em estética, ele tem várias lentes, normalmente eu uso a número 3. Copinhos descartáveis para você fazer a diluição da tinta, um recipiente para você guardar água, um recipiente para você lavar os pincéis. E eu acho que isso é o essencial. A partir daqui, você vai sentir necessidade de alguns utensílios para melhorar a sua pintura, mas com isso aqui que eu mostrei para vocês, já dá para começar. Eu separei aqui essa cabeça do J.K. Simmons, para treinamento mesmo. Como é para estudo, eu não me preocupo tanto com os detalhes, né? Eu dei uma lixadinha, passei um primer acrílico. Eu uso da Tom Colors. Eu uso da Tom Colors, mas você pode usar o que for mais fácil para você conseguir. Tem muitas pessoas que pintam sem primer. A tinta não adere legal, e mesmo que ela tenha aderência no início, depois de um tempo a pintura vai começar a descascar. Então eu recomendo sempre usar um primer. O teu resultado ele vai depender muito da diluição do primer. Em alguns momentos você pode querer um primer mais espesso para esconder algumas imperfeições, mas em geral o ideal é que ele seja bem fino para não tirar a textura da peça. Outra coisa essencial, ter referências. Nunca pinte da sua cabeça. Então, o ideal é procurar referências. Eu vou procurar alguma coisa mais ou menos dentro do que, no momento em que ele esteja mais parecido com o que eu tenho aqui. Procuro encontrar vários tipos de referência com luzes diferentes. Eu posso querer uma luz mais dura em algum momento para conferir alguns detalhes do rosto, até porque é uma pele com bastante textura. Então, para a gente tentar chegar numa coisa mais real, a gente precisa ter várias referências. Qual é a pele que eu vou seguir? Isso aí fica muito de acordo com onde você pretende chegar. Quais são as cores básicas para a gente começar, né? Eu tô mostrando para vocês a tinta da Tom Colors porque eu aprendi a pintar com eles, né? Para mim é uma tinta que eu alcanço fácil o ponto da diluição
mas você pode usar a tinta que você tiver disponível. Para quem está começando, a Acrylex é uma tinta bem acessível. Ela não é muito boa para aerógrafo, mas para pincel você consegue um bom resultado. Set básico: vermelho, azul e amarelo, preto e branco. São as cores básicas para você começar qualquer pintura. Mas por que tem tanta variação? Porque isso corta caminho, né? Isso facilita, adianta um pouco o trabalho, evita que você faça muitas misturas. Para a base da pele, eu costumo usar da Tom Colors Shadow Skin Tone Light Sand. São os tons base. O que é tom base? É o que vai ficar por baixo, o que vai dar o tom da tua pele. Então, para peles claras, Shadow Skin Tone Light Sand. Na verdade, a base da maioria das peles é bem parecida. O que vai mudar é o processo que vem depois. Eu uso aerógrafo, mas se você não tem, para você começar a praticar, não tem problema nenhum você fazer no pincel. O que pode acontecer é as pinceladas ficarem um pouco mais marcadas, mas isso faz parte e em algum momento você vai sentir necessidade de progredir nessa pintura. Não é demérito nenhum pintar com pincel ou com aerógrafo. A gente vê muita gente falando, tudo no pincel, como se fosse algo especial. Sinto muito informar, mas não é. A pintura tem seu valor independente do que você usa para chegar no resultado. O que importa é o resultado, que é o ponto da diluição. Então, isso é meio particular. Tem um ponto ideal, mas cada um tem as suas manias e é óbvio que eu também tenho as minhas. Primeiro, se eu estou fazendo uma peça pequena, eu não preciso fazer um copo cheio de tinta. Eu vou fazer pouquinho. Eu só vou fazer um pouco mais de tinta quando eu estiver misturando tons, para não correr o risco de repente, criar uma cor e não ter tinta suficiente para terminar o trabalho. Quantas gotas de água você colocou? Eu não sei. Eu coloco o suficiente para que a minha tinta tenha cobertura sem escorrer ou sem ficar densa demais. Eu não preciso de tanta cobertura. Isso vai funcionar como uma sombra. Carol, eu tenho um aerógrafo e quero começar já usando ele. Legal. O importante é você não saturar em ponto nenhum. Então você vai girando a tua peça. E se você perceber que de repente está começando a forçar, a ficar muita tinta num lado só, gira. Ou uma coisa que eu uso muito, ajuda bastante, é um secadorzinho de cabelo. Tem aqueles sopradores, eu tenho também, mas a temperatura é muito alta. Eu prefiro esse secadorzinho que ele resolve bem. Tá bem coberta. Vou passar pro tom mais claro. Geralmente eu faço um pouquinho mais, porque às vezes eu passo do ponto e preciso refazer algumas luzes. E isso pode ser bem interessante, principalmente pra gente conseguir trabalhar com camadas bem finas. Fico bem ralinha como a primeira, então eu vou colocar mais umas gotinhas aqui. Eu não quero ela tão ralinha assim. Tenho sempre uma toalhinha, tá, gente? Eu costumo ficar com elas no colo. Pano. Perfex eu não gosto muito porque ele solta muito pelo, mas também vale. Agora, eu não quero que a tinta pegue em tudo, então eu preciso direcionar a minha cabeça.
Nesse momento em que a base da pele está pronta, eu gosto de selar. Por quê? A partir daqui eu vou começar a fazer os wash, né? Com vermelho, azul e amarelo. Nesse caso eu acredito que eu nem uso azul, mas vou começar a fazer os wash. Qualquer erro que eu cometa aqui, eu perco tudo. Mas se eu selar a peça, eu tenho grande chance, se for um erro pequeno, de eu conseguir corrigir e não perder o meu trabalho até agora. Então eu uso verniz fosco automotivo. Vou dar de longe, eu não estou envernizando a peça, tá? Eu estou dando uma camada de proteção. Isso dá mais durabilidade à tua peça. Essa história de não envernizar pintura na minha opinião, é um desperdício. Porque você pode fazer um trabalho muito bom, mas ele não vai resistir ao tempo. A gente não pode imaginar que todo mundo que compra uma estátua tem o mesmo cuidado. Então, selar entre camadas ajuda a proteger bastante. Eu estou tentando ensinar a forma que eu pinto, né? Não criar aqui uma verdade absoluta ou criticar o trabalho de outros profissionais. Mas, para mim, o que funciona é dessa forma. Agora, eu começo com os wash. Uma outra dica que eu dou para vocês, eu compro esses potinhos no Shopee e para deixar algumas misturinhas prontas, né? O wash, por exemplo, é uma coisa que a gente acaba misturando muito. Então eu já deixo ele pronto, amarelo, vermelho e marrom. Também costumo usar muito em pele. Nem toda pele tem azul, nem toda pele tem tanto vermelho. Às vezes a pessoa tem um tom mais amarelado. Isso vai depender da tua referência. Na referência que eu separei aqui, ele tá com a pele mais puxada para o amarelo. Então eu vou me concentrar nesses tons. Então eu vou começar com o vermelho. Vou acudir um pouco mais, que ele tava parado aqui. Vamos que fica um tomzinho rosado. Eu vou fazer uma pintura geral aqui, de longe, tá? E cuidado para não saturar. Vou fazer a mesma coisa com o amarelo. Como eu falei pra vocês, na referência que eu tô usando, ele tem um tom de pele mais amarelado. Então eu puxei um pouquinho mais pro amarelo. Com muito cuidado, porque essa pele, como eu falei, ela é mais amarelada. Se eu aplicar demais, ele vai ficar bronzeado e não é o que eu tenho na minha referência. Aqui eu vou começar a partir pros rostos pontuais. Então, uma cabeça muito pequena, não preciso de muita coisa. Geralmente as pessoas muito brancas costumam ter as extremidades mais avermelhadas, né? A partir desse ponto, o que eu faço é fazer as sobrancelhas, ou pelo menos o esboço das sobrancelhas, e começar os olhos, porque essa pele já me dá uma boa noção para que eu possa fazer os olhos, né, criar contraste e depois continuar detalhando essa pele. Então é isso. Primeira
aulinha para vocês terem noção de como funciona para mim, né, a pintura, de como eu construo a minha pele. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Conto com vocês nas próximas aulas.